Essa ideia de que o Espírito de Deus é um arrepio, uma emoção forte durante um culto ou uma força que te faz cair para trás é uma das maiores e mais perigosas distorções da fé cristã. Eu posso te afirmar que grande parte do que ensinam sobre ele está essencialmente errado. Hoje você vai redescobrir quem é o Espírito Santo à luz da Bíblia, entender a sua obra desde a criação do mundo até a nossa santificação diária. E também vamos responder uma pergunta importante: de onde é que veio essa visão quase mística sobre ele e por que ela é tão diferente daquilo que os cristãos primitivos acreditavam e viviam? Então fique comigo até o final desse vídeo, porque essas respostas podem mudar completamente a forma como você enxerga o cristianismo. Olá, eu sou Silas Belúcio e esse é o primeiro vídeo da série Cristianismo Puro, uma jornada de fé onde a gente vai redescobrir as verdades fundamentais da Bíblia acima da religiosidade e das opiniões humanas. Agora, indo direto ao assunto, essa confusão sobre o papel do Espírito não nasceu ontem. Na verdade, ela é fruto de uma longa jornada de desvios teológicos que se intensificaram demais no último século. O que a gente vê hoje nas igrejas é apenas um eco de movimentos do passado que, embora tiveram sim a sua sinceridade, acabaram supervalorizando as manifestações em detrimento da pessoa do Espírito de Deus. Nessa época, começou-se a ensinar que a evidência da presença do Espírito era só o grande mover, o extraordinário, aquilo que era espetacular. O foco mudou da obra interna de transformação do caráter para a exibição externa de poder. Infelizmente, a santificação, o processo de se tornar mais parecido com Cristo, foi trocado pela busca de um arrepio durante o culto e um final de semana. E assim o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, foi reduzido a uma espécie de força a ser sentida, uma unção a ser conquistada, quase como que um amuleto da sorte para o seu sucesso pessoal. E se você é um daqueles que já presenciou alguma situação dessas, onde a manifestação parecia mais importante do que a mensagem da palavra, conta aqui nos comentários que eu quero saber a sua experiência, beleza? A maioria dos cristãos pensam no Santo Espírito como uma exclusividade do Novo Testamento, mas isso é um engano grave. A primeira menção da sua atividade está logo no começo da Bíblia, no segundo versículo do Gênesis, que diz: "E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas." Desde o início, o Espírito já é apresentado como o agente que traz ordem ao caos. Ele não é uma força etérea, passiva, ele é ativo, criativo, aquele que executa a vontade do Pai. Todo o universo não foi criado em um vácuo de poder, mas sim pela palavra do Pai, através do Filho e executado pelo poder do Espírito Santo. Mas não para por aí. Conforme a história de Israel avança, nós vemos ele agindo de uma forma bem mais sutil, usando pessoas selecionadas para tarefas específicas. E um dos exemplos mais claros e que quebra a nossa caixinha de orgulho espiritual é o de Bezalel. Em Êxodo 31, o Senhor diz a Moisés: "Eu o enchi do Espírito de Deus e de sabedoria e de entendimento e da ciência em todo o lavor." E qual era a missão desse jovem? Pregar, profetizar? Não. Era projetar e construir o tabernáculo, trabalhando com ouro, prata, bronze, madeira e pedras. Deus estava ensinando que a obra dele envolve toda a humanidade, inclusive a arte, a arquitetura e as habilidades manuais. E isso desmonta as nossas expectativas, porque talvez a sua unção não seja para estar em um púlpito pregando ou cantando, mas para ser o melhor engenheiro, o melhor médico, o melhor artista, talvez o melhor pai, e tudo isso para a honra e glória do nome do Senhor, usando todos os dons e talentos que Ele te deu. E é claro que também temos os bem mais conhecidos profetas, homens como Isaías, Jeremias, Ezequiel e tantos outros. Eles não falavam por si mesmos, mas o Espírito do Senhor que vinha sobre eles, os impulsionando a proclamar a palavra de Deus, a denunciar o pecado e a anunciar a esperança futura.
E eu quero chamar sua atenção para que você entenda o padrão. No Antigo Testamento, o Espírito vinha de forma seletiva, sempre temporária e para um fim específico. O Espírito não habitava em ninguém. Ele vinha, cumpria o seu papel através dessa pessoa e logo se retirava dela, como vemos no caso trágico do rei Saul. E se você está gostando desse vídeo, se ele está te edificando de alguma forma, eu quero te convidar a se inscrever nesse canal e deixar o seu like. Isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e espalha essa mensagem para mais pessoas. A sua inscrição e o seu like podem ajudar uma pessoa a sair da confusão espiritual. Então, clica no botão aqui embaixo, ativa as notificações, deixa o seu curtir e o nome do Senhor será glorificado. Agora que você entendeu a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, podemos enfim chegar em Atos 2. E a cena é espetacular. Som de vento, línguas de fogo e discípulos falando em outros idiomas. Talvez tenha sido por causa disso que muitos criaram essa doutrina do espetacular. Esses acreditam que qualquer ação do Espírito precisa ser acompanhada de sinais, maravilhas audíveis e visíveis. Mas essa é uma leitura muito superficial do que o que realmente aconteceu. Em Atos 2, não foi o nascimento do Espírito Santo. Como já vimos aqui, ele é o próprio Deus, por isso é eterno. O que aconteceu no Pentecostes foi uma simples mudança de endereço. Finalmente, a grande promessa que profetas como Joel e Jeremias anunciaram estava se cumprindo. O Espírito não viria mais sobre algumas pessoas específicas em apenas alguns momentos, mas ele habitaria dentro de todo o povo de Deus. O que aconteceu em Atos 2 não foi uma fórmula a ser replicada, mas um evento inaugural e único na história da salvação. Assim como o nascimento, morte e ressurreição de Cristo. O mover que aconteceu ali uniu as pessoas de todas as nações sob a mensagem do Evangelho. O milagre não era apenas um show de alguns indivíduos, mas o que aconteceu ali foi para a edificação de toda a comunidade cristã que estava surgindo naquele dia. Eu quero deixar claro aqui que eu não sou contra a manifestação do Espírito Santo. Ele pode sim derramar um grande mover em nosso meio, ele pode tomar a igreja em um momento de culto, mas essa não é a regra. Ele trabalha desse jeito porque é multiforme. Eu gosto muito do exemplo de Elias. Veio o fogo, veio o furacão, veio a tempestade e Deus não estava lá. Mas quando veio uma brisa suave, quase como um sussurro, ou seja, quase imperceptível, se ele não tivesse atento no detalhe, se ele não tivesse focado na presença de Deus, talvez aquele momento passaria batido. O que eu quero dizer aqui é que nós não controlamos as ações do Espírito Santo. Ele é quem controla a nossa vida e o nosso culto. Não existe um momento específico da revelação, não existe um momento específico em que o Espírito Santo vai derrubar as pessoas para trás. Ele age da forma que ele quer, do jeito que ele quer e quando ele quer. E isso me faz lembrar do grande teólogo Tertuliano, que lá no segundo século já alertava sobre os perigos de buscar o êxtase das experiências como um fim em si mesmas. Tanto ele quanto os outros pais da igreja já entendiam naquela época que a maior obra do Espírito Santo não era um espetáculo, mas sim a santidade. A maior prova de que alguém estava cheio do Espírito não era o quanto ele pulava durante o culto, mas o quão fiel ele era durante a sua semana. E isso o próprio Jesus já havia nos ensinado quando disse: pelos frutos os conhecereis. Agora precisamos adentrar no coração do problema. A cultura gospel moderna, obcecada pelos dons, especificamente os de palco, profecia, línguas, curas e por aí vai. Estes se esqueceram completamente o que o apóstolo Paulo diz ser a maior evidência da presença do Espírito Santo na vida de alguém, que é o fruto. Em Gálatas 5, 22 e 23, Paulo não está nos apresentando uma lista de sugestões para que a gente escolha o que queremos ou não. O que ele está fazendo é descrevendo o resultado inevitável na vida de alguém que é guiado pelo Espírito de Deus.
E é aqui que essa ideia de espetáculo espiritual desmorona completamente. Então, vamos começar analisando com calma o que o texto diz. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Repare que ele diz o fruto, no singular, e não os frutos. Ou seja, isso não é um cardápio. Se o Espírito de Deus está em você, então todo esse conjunto deve estar sendo desenvolvido na sua vida e no seu caráter. É claro que pode ser que uma característica esteja mais ou menos madura do que a outra, mas você sente que está caminhando para frente no seu processo com Deus. E eu faço questão de falar cada uma dessas características, afinal, elas estão completamente esquecidas nos nossos dias atuais. A primeira delas é o amor. Me diga qual é a maior evidência do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Alguém que diz profetizar sobre um carro novo, uma casa nova, ou alguém que sacrifica o seu tempo e recursos somente para cuidar de um irmão necessitado, sem fazer questão nenhuma de receber algo em troca. O amor não é um sentimento, ele é uma ação que visa o bem do outro acima de tudo. A Bíblia diz que o maior dom é o do amor. Você até pode profetizar, curar, pregar, mas sem o amor você é só como um sino fazendo barulho. Agora vem a alegria. A alegria do Espírito não tem nada a ver com unção do riso ou entretenimento gospel. Ela é uma satisfação profunda em Deus, que permanece mesmo em meio ao luto, à doença ou à perseguição. É como Neemias 8:10 que diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Terceiro, a paz. A paz do Espírito não é a ausência dos problemas, mas sim a tranquilidade do nosso coração em saber que no nosso barco está um capitão que tem o controle sobre o vento e o mar. E ainda que nós morremos no meio dessa luta, a morte é só uma passagem para nos encontrarmos com ele. E a longanimidade, também conhecida como paciência, talvez essa é a virtude menos glamurosa e a mais necessária, porque não adianta profetizar, falar em línguas, é preciso ter paciência no trânsito, no trabalho, com os filhos e suportar as ofensas sem revidar, assim como fez Jesus. Vamos falar também da bondade, que é a disposição de fazer o bem. É ser uma pessoa cuja presença abençoa o ambiente. Muitos buscam a unção do leão para serem ousados, fortes, confrontadores, mas o Espírito nos convida a sermos gentis e bons, como o próprio Jesus foi com todos que o procuraram, sem se importar com etnia, classe social e nem nada do tipo. Falando um pouco agora da fidelidade, obviamente é ser uma pessoa confiável, é cumprir a sua palavra, é ser fiel no pouco, no secreto, onde e quando ninguém está vendo. Deus não está procurando superstars, mas servos fiéis, independente das circunstâncias ou do meio que estão inseridos. Temos também a mansidão, e essa é uma verdadeira bomba contra o orgulho do homem. Isso porque a mansidão não é uma fraqueza como muitos pensam, mas sim uma força sob controle. Moisés foi o homem mais manso da terra, mas ainda assim ele teve força para liderar uma nação inteira. Jesus era manso e humilde de coração, mas sabia bem como confrontar os escribas e os fariseus. A mansidão é saber escolher as batalhas que você precisa lutar. É ter a capacidade de não precisar defender a sua própria honra, porque a sua segurança está em Deus. E por último, mas não menos importante, o domínio próprio. E talvez esse seja o golpe final no culto do Kaikai. Isso porque a obra do Espírito produz autodomínio e não o descontrole. Se uma manifestação te leva a perder o senso das suas ações, palavras ou emoções, eu tenho uma notícia para te dar. Pode ter certeza que isso não vem do Espírito de Deus, porque essa ideia vai totalmente contra a palavra que ele mesmo inspirou. Agora eu quero saber de você. Qual desses aspectos do fruto você sente que mais precisa ser moldado hoje? Eu quero ver quem tem coragem de dizer: eu sou bravo, eu sou descontrolado, me falta amor pelos meus inimigos.
Vamos lá, escreve aqui nos comentários, porque a sua luta pode encorajar outra pessoa também. E finalmente vamos trazer o papel mais íntimo do Espírito Santo na vida do crente. Esse é o que eu mais amo. Ele é o nosso Paracletos. Essa palavra grega usada por Jesus em João 14 é riquíssima e de difícil tradução. Significa muito mais do que apenas um consolador. Um Paracletos era alguém chamado para ficar do lado. É como um conselheiro, um ajudador, um fortalecedor que está sempre presente, proporcionando conforto e segurança. Quando você não sabe como orar, o Espírito Santo de Deus intercede por você com gemidos inexprimíveis. Quando você se sente fraco, ele é o seu fortalecedor. Quando você sente que esquece a verdade, ele te lembra tudo que Jesus já te ensinou. Quando você se sente sozinho e órfão nesse mundo, ele testifica no seu coração que você é um filho de Deus amado por Jesus. E essa é a obra mais profunda do Espírito no nosso coração. Não é simplesmente revelar um carro novo, não é fazer sentir um arrepio, mas sim trazer a certeza da nossa salvação. É moldar o nosso caráter dia após dia, pacientemente, à imagem de Jesus. Portanto, podemos concluir que a verdadeira vida no Espírito não é uma caça ao tesouro por experiências místicas, mas sim uma jornada diária de rendição, obediência e transformação de caráter. É trocar a busca pelo extraordinário pela fidelidade naquilo que é ordinário. E se esse vídeo te ajudou a enxergar o Espírito Santo de uma forma mais bíblica, eu quero te pedir para deixar o seu like. Assim, o YouTube pode entregar esse conteúdo para mais pessoas que também precisam ouvir essa mensagem. E se você não é inscrito, se inscreve agora nesse canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos. A minha oração é para que a gente pare de buscar as sensações e comecemos a buscar sermos mais parecidos com Jesus, porque essa é a suprema obra do Espírito em nós. Um grande abraço e até a próxima.